O último assunto que eu tenho que falar aqui nesse vídeo, nessa aula, vai ser o uso de procedimentos como parâmetros, ou a passagem de procedimentos como parâmetros. Quer dizer, você passa um procedimento para ser executado por outro. A gente já viu isso aí, uns exemplos, inclusive no Lisp, né, que isso é feito. E é interessante em algumas linguagens. Vamos pensar um pouco. Então, entenda uma pergunta aí. Eu vou fazer uma pergunta, tenta entender e responder antes de seguir adiante. Num ambiente completamente estático, ou seja, estilo Fortran 77, ou num ambiente sem procedimentos locais, é possível passar procedimentos como parâmetros? Eu quero passar um procedimento como parâmetro. Como é que eu poderia implementar isso na memória? Como é que eu poderia implementar isso na execução? Dá uma pensadinha aí, ou dá uma pausa e depois você continua. Num ambiente completamente estático, a resposta é sim. Porque basta você passar um ponteiro para o endereço do registro de ativação do procedimento. E aí você tem aquela memória toda local, né? E se você combinar isso com o endereço de chamada, né, que a gente já sabe, você consegue fazer uma ativação de um procedimento dinamicamente. Quer dizer, você descobre em tempo de execução qual que é o procedimento a ser executado. Tá? Basta você iniciar a sequência de ativação normalmente. Não tem problema de perda de dados de vinculação, porque todos os endereços são fixados na memória. Tá? Então, se o ambiente é completamente estático, não tem problema fazer isso. Num ambiente baseado em pilhas, mas sem procedimentos locais, o que significa isso? Eu não tenho um procedimento dentro do outro. Também é possível, porque os nomes não locais eles são disponíveis a todos, quer dizer, todo mundo conhece os nomes não locais. E os nomes locais não precisam ser acessados por procedimentos que não estão ativados, já que não tem como fazer isso, porque eles não são acessíveis. Tá? Nesse caso, não importa a ordem de ativação, basta eu conseguir fazer a referência, eu vou conseguir fazer a execução. Porém, nos ambientes que a gente usa na prática, né, nas linguagens atuais, não dá para fazer isso de uma forma como a gente viu até agora. Né? Até agora o que a gente viu, né? A vinculação de controle, vinculação de acesso e endereço de retorno. Porém, quando a gente passa um procedimento como parâmetro, a vinculação de acesso não existe. Por quê? Porque o procedimento só vai ser conhecido em tempo de execução. E a vinculação de acesso é conhecida em tempo de compilação. Quer dizer, é o compilador que sabe quem que está contido dentro de quem. Eu comentei isso alguns minutos atrás no vídeo aí. Ou seja, esse modelo que a gente viu até agora não funciona. Eu não consigo usar ele para passar procedimentos como parâmetros, porque a vinculação de acesso não vai ser conhecida, certo? Então, o que eu tenho que fazer para funcionar? Eu tenho que fazer uma informação a mais. Eu tenho que passar uma informação a mais por parâmetro. Quer dizer, ao invés de passar apenas um ponteiro por procedimento, quer dizer, o código que vai representar o endereço que aponta para a memória daquele procedimento, eu tenho que também passar a vinculação de acesso. Porque lá dentro do registro de ativação que vai ser instanciado, vai ser empilhado, eu vou ter que saber com quem que eu vou vincular. Quem é o pai daquele cara no código? Então eu passo, na verdade, o ponteiro de código e o ponteiro de vinculação estática. Esses dois caras juntos conseguem fazer a vinculação correta, tanto dinâmica quanto estática, e permite eu fazer isso. Quer dizer, você passa um procedimento para o outro e a execução acontece. Em outras palavras, vamos pensar aqui num exemplo. Eu tenho que o P chama o Q, passando o F como parâmetro. O Q só vai saber quem é o F durante a execução, porque ele veio por parâmetro. Ou seja, o Q não conhece a vinculação de acesso do procedimento que ele está invocando. Portanto, quando o G ativar o F, né, não vai poder acessar os dados definidos fora de Q. Fora de F, desculpa. Aqui também está errado, aqui é Q. Porém, o P já sabe quem que é o F, porque o P está passando ele como parâmetro. É ele que está fazendo a chamada. Portanto, o P conhece a vinculação de acesso de F. Então, o P passa para o Q o fechamento do F, ou closure. Né? Desculpa, na verdade é o fechamento, que consiste no IP, que é o código para o procedimento, e o EP, que é o código da vinculação, o ponteiro para a vinculação de acesso de F. Assim, quando o Q... Desculpa, está errado de novo aqui. Quando o Q ativar o F, ele pode definir a vinculação de acesso normalmente, porque ele vai receber como parâmetro também. Vou mostrar um exemplo para ilustrar melhor essa situação. Então, veja aí um programa chamado Principal 8. De novo, eu fiz aqui o exemplo do código à esquerda, estilo Algol. E o código à direita, a estrutura desenhada ali para entender melhor quem está contendo quem. O Principal 8 contém o procedimento P, que aceita como parâmetro um outro procedimento, A. Tá? O A é o nome do parâmetro, que é um procedimento. E o código do P ativa o A. Então dá uma olhada nessa linha aqui. Ó.
O código do procedimento P ativa o A, ele chama o A, quem quer que seja o A. Mas quem que é o A? Eu só vou saber em tempo de execução. Tá? Aí eu tenho o Q, que é um procedimento normal, que tem um parâmetro, uma variável local x inteira, e que tem um subprocedimento chamado R, que dá uma escrita ali, ele escreve o valor de x. E aí eu tenho o código do procedimento Q, que chama o P passando o R como parâmetro. Tá? Então qual que é a sequência de chamada nesse caso aí? Ó? Principal 8 chama o Q, tá aqui embaixo. Ó. O Q, que está aqui, vai fazer a atribuição x igual a 2 e vai chamar o P passando o R. E o R vai ser... aí o P vai ser chamado, né? Ele vai ativar o A. Na verdade o A é o R, né? E aí vai ser executado o writeLine x aqui. Tá? Então essa aqui é a relação de chama-chamado desse exemplo. Como é que está a memória no momento 1 ali? Quer dizer, eu chamei o 8, chamou o Q, que chamou o P, e aí eu estou prestes a chamar o A, né? Que na verdade vai ser o R, né? Então eu tenho uma ira para principal 8, está lá embaixo, não tem ninguém, uma variável local, então está um espacinho ali em branco. Tá? Tem outras coisas ali dentro, mas eu não estou mostrando esse detalhe. Aí eu tenho a ira para o Q, que tem o retorno, no endereço retorno para o principal 8. O vínculo estático, no caso aqui, é o principal 8 também, porque o Q está contido dentro do principal 8. O vínculo dinâmico também é o topo da pilha, que era o principal 8, né, o topo da principal 8. E a variável local ali, o x está valendo 2, naquele momento da atribuição, antes da chamada do P. Aí eu faço a chamada para o P, passando o R como parâmetro. Então, veja lá, ó, retorno para principal Q. Principal Q não, desculpa, na verdade é só o Q ali, né? Retorno para Q, o vínculo estático aponta para o principal 8 e o vínculo dinâmico aponta para o topo anterior. E aí a gente vê o parâmetro, aqui que aparece o detalhe da chamada interessante, tá? Então qual que é o parâmetro A? A não é um procedure? Então ele está recebendo aqui o R, então eu tenho aqui o endereço do R. Tá? O endereço do R é o código a ser executado. Só que além do endereço do R, eu tenho que passar também o vínculo de acesso do R, que no caso aqui é o principal 8. Desculpa, é o Q. Ele está apontando para o Q aqui. Ó. Então veja o vermelhinho. Esse aqui é o vínculo de acesso que veio por parâmetro. Isso foi especificado pelo chamador. Então é o Q que está especificando esse vínculo de acesso aqui, porque ele sabe quem que é o R. Então ele sabe o R, sabe o endereço de vinculação de acesso do R. Ele passa junto aqui a vinculação de acesso para eu poder saber na hora de fazer o quê? A ativação do A. Quando eu faço a ativação do A, o que vai acontecer? Vai ser empilhado o R. Por quê? Porque o A, na verdade, é o R, né? Então, eu vou empilhar o R. O retorno aponta para o P, né, que foi quem chamou aqui, né? E o vínculo estático é aquele parâmetro que veio aqui. Então, essa setinha verdinha está, na verdade, fazendo a vinculação de acesso durante o tempo de execução. Então, ele passa para cá e faz a vinculação de acesso corretamente. Tá? É assim que funciona, né, a chamada de procedimentos, passagem de procedimentos como parâmetros. Quer dizer, eu consigo fazer a vinculação estática durante a execução, o que é uma coisa que normalmente só o compilador entende. Tá? Então, assim a gente consegue fazer a implementação. Eu vou fazer um exemplo aqui de como que isso funciona na prática. Tá? Vou fazer um exemplo usando o C#. Vou criar um projeto aqui que faz o uso de predicates, que é uma forma de você passar procedimentos como parâmetros. A gente vai discutir um pouco mais sobre os conceitos da necessidade aí de você ter o fechamento aí, e também o closure, né, que é um outro conceito que eu vou falar daqui a pouco. Tá, nesse exemplo, eu vou criar aqui uma classe chamada listUtil, que vai ter um método que é uma lista de um tipo T. Vou chamar de T aqui. Opa. Tipo T genérico. E eu vou fazer um filtrar. Vou fazer uma filtragem de uma lista. E essa filtragem vai usar como base um predicado. Que eu vou chamar de predicado aqui. Tá? O que consiste a filtragem? Eu vou fazer uma lista de retorno vou fazer a busca, né, o laço, vou percorrer a lista original que veio como parâmetro. Vou aplicar o predicado, if predicado
no item, o predicado vai retornar verdadeiro ou falso. Ret, vou adicionar esse cara na lista de retorno. E aí eu vou retornar. Eu terminei minha classe, certo? Então eu tenho um filtro simples, que é a aplicação de um predicado, que ele é genérico, eu não sei qual que é o predicado ainda, ele veio por parâmetro. Eu vou aplicar ele item por item. Aqueles que passarem no predicado vão para a lista de retorno, aqueles que não passarem não vão. Tá? Então esse é meu primeiro método aqui. Para esse cara funcionar, eu preciso fazer aqui o using system.collections.generic. Certo? Vamos continuar o exemplo. Já fiz aqui uma classe program, né, que tem um main, e o meu main simplesmente chama o executa. Tá? Instancia o programa e chama o executa. Aqui no executa eu vou criar uma nova lista de palavras, e adicionei aqui 6 palavras de diferentes tamanhos. Né? E eu vou fazer a aplicação de um predicado, que vai ser o seguinte, predicate, então eu vou criar um predicado, que vai ser aplicável a string, predicate. E eu vou fazer isso com uma função aqui, que vai chamar menos de... deixa eu dar um enter aqui. Menos de 4 letras. Esse é o nome do meu predicado, minha função que vai implementar o predicado. Vou fazer a função aqui, é um booleano, menos de 4 letras. Ser booleano é um requisito para predicado. E o que eu vou fazer nesse cara aqui? Simplesmente vou perguntar item.length menor do que 4. Tá? Então, aquelas strings que têm menos de 4 letras passam na minha verificação desse predicado pred. Tá? Então, criei meu predicado. Agora eu vou chamar o meu método filtrar, que está lá em cima. A gente já fez aqui anteriormente. Então, o filtrar está aqui. Então, vou chamar o método filtrar. Então, vou fazer listUtil.filtrar. O parâmetro dele primeiro vai ser a lista de palavras. E o segundo parâmetro vai ser o meu predicado, que é esse predicado que eu acabei de criar aqui. O filtrar, ele tem um tipo de retorno, que é a nova lista filtrada. Né? Então, vamos declarar essa nova lista filtrada aqui. Vou chamar aqui de palavras curtas. Tá? Aí eu tenho aqui o meu palavras curtas. E aí, por último, vou percorrer aqui o palavras curtas e vou exibir na tela. Opa. Faltou dar um fecha-chaves aqui. E aqui vou dar um readline só para eu poder executar esse programa aqui e poder ver a resposta dele. Tá? Então esse programa vai simplesmente aplicar um filtro, né, onde esse filtro, na verdade, eu estou definindo ele em tempo de execução. Eu estou definindo que o predicado é essa função aqui em tempo de execução. Então eu estou passando uma função como parâmetro. Por quê? Porque aqui dentro do filtrar eu não sei qual que é o predicado, eu poderia passar outro. Né? Eu só vou simplesmente aplicar ele aqui. Ó. Então esse predicado aplicado aqui corresponde a uma chamada de um procedimento que veio por parâmetro, que é exatamente a situação que a gente está discutindo. Bom, então vamos executar esse código. Ele mostrou aqui sol, pé e sal. Tá? Que é exatamente as palavras que têm menos do que 4 letras. Certo? Então esse filtro funcionou. Nesse exemplo aqui eu ainda poderia modificar aqui, ó, para ao invés de ficar criando o predicado como uma função separada aqui, eu poderia criar o predicado diretamente como um delegate. Tá? Que é um conceito aqui do C# que permite você criar uma função inline aqui em tempo de execução. Então, ao invés de ficar criando uma função separada dedicada para isso, eu posso criar ele aqui. Então, não precisaria ter essa função booleana menos de 4 letras aqui. Tá? Ia funcionar do mesmo jeito aqui. Falta um ponto e vírgula aqui. Tá? Vou salvar. Executando.
Olha lá, o mesmo resultado, ó, sol, pé e sal. Deixa eu fechar aqui. Vamos continuar o exemplo. A gente poderia simplificar ainda mais. Eu poderia criar um lambda aqui, para não ter que ficar criando explicitamente um predicado, né, com um delegate. Eu poderia fazer assim, ó, item, deixa eu apagar aqui, item é mapeado para item.length menor do que 4. Isso é na verdade, um açúcar sintático, né, para você criar um delegate em tempo em uma linha só. Né, isso fica mais fácil de construir. Novamente, o resultado vai ser o mesmo aqui. Olha lá, sol, pé e sal. E vamos fazer mais uma modificação ainda. Vamos fazer o seguinte, o tamanho, esse tamanho 4 aqui, ele não vai ser acessível em tempo de compilação. Porque aqui eu sei que o 4 é um tamanho fixo, né? E se eu quiser fazer assim, ó, int maxLength igual a int.parse console.readline. Quer dizer, eu vou ler do console o valor do maxLength e o maxLength vai ser o teste do predicado aqui. Certo? Se eu executar esse cara aqui, o que vai acontecer? Quando ele abrir o console aqui, eu preciso digitar. Vamos digitar aqui, por exemplo, 5. Aí ele executou o meu filtro com o valor 5. Se eu executar de novo, eu digitar o valor aqui, 20, aí ele fez o filtro com o valor 20. Certo? Então funcionou. Mas vamos entender exatamente o que está acontecendo aqui. Essa variável maxLength aqui está acessando dentro de um lambda, que na verdade é uma função anônima, né, criada nova aqui, está acessando uma variável maxLength que está fora dela. Né? Se a gente pensar na sequência de ativação aqui, vai ter uma ira para o método executa, onde vai ter lá o palavras, e vai ter o maxLength, que é uma variável local, e vai ter esse outro ira para ativação do predicate aqui, pred, tá? Que ele está definido aqui, mas ele vai ser executado só lá em cima. Né? Então ele vai ser executado aqui. Então, nesse momento que eu chamar o predicado, ele vai ter uma nova ira, e eu vou dentro dessa ira acessar o maxLength. Como é que ele consegue isso? Justamente pela vinculação de acesso que é passada dinamicamente nessa chamada aqui. Então, quando eu mostrei no exemplo lá que a passagem de parâmetros que envolve uma chamada de procedimento, né, eu estou passando um procedimento como parâmetro, eu tenho que passar também a vinculação de acesso dele. Então, quando eu passo o pred aqui, implicitamente eu estou passando quem que contém o pred. Quem contém o pred? É o executa. Então, quando eu lá dentro do meu método filtrar, eu chamo o predicado, e esse predicado tem que saber o valor do maxLength, que está aqui, ele só consegue fazer isso porque a vinculação de acesso foi junto. Tá? Tenta fazer o desenho das iras aqui desse exemplo. Tá? Vocês têm aí no material que acompanha o vídeo da aula esse exemplo aqui digitado. Né? Tenta fazer esse exemplo aqui para você ver que isso funciona. Além disso, eu posso fazer outra coisa. Né? Eu vou fazer um exemplo maior aqui. Ó. Que é o seguinte, eu vou modificar de novo o valor do maxLength. Ou seja, eu vou ler de novo do console e vou chamar de novo aqui o filtrar e vou imprimir de novo a resposta. Quer dizer, eu vou modificar o valor do maxLength e ele vai continuar acessando o valor novo. Então, vamos lá. Ó. Começar digitando aqui. A primeira vez eu vou digitar o valor 4. Então ele filtrou quem tem menos do que 4. Agora eu vou digitar 20. E ele continua, agora ele funcionou com um novo valor do maxLength. Ou seja, cada vez que eu chamo, ele acessa a mesma variável. E isso só é possível por causa da vinculação de acesso. Tá? Então, de novo, se você não entendeu, né, sugiro que você estude esse exemplo aqui, tente entender ele, faça o desenho aí das iras na memória, para você perceber o que está acontecendo e perceber que só é possível isso porque a vinculação de acesso faz o link, né, em saber quem que contém quem aqui nesse programa. Bom, se você está entendendo até agora o que eu estou falando, você vai ter essa seguinte pergunta na sua mente. E se a ira contendo a variável acessada já tivesse removido da pilha no momento da execução? Pensa nessa pergunta aqui. Se você não entendeu a pergunta,
faz o esforço, volta, tenta chegar no porquê que eu estou querendo saber isso. Tá? E se a ida contendo a variável que está sendo acessada dentro do procedimento que está sendo chamado dinamicamente já foi removida da pilha? Voltando no exemplo anterior, né? Aqui eu tenho um acesso estático aqui, o vínculo estático do R para o Q. Né? E nesse momento, o Q ainda está lá ativo. Né? Então existe uma posição de memória que tem a variável local ali, a variável x. Então, do R eu consigo ler o valor do x. Né? Olha aqui, por quê? Porque do R, aqui é o R, né? Eu consigo seguir o vínculo estático e acessar o valor do x que está aqui, que é 2. Porque nessa situação aqui o Q ainda estava ativo. Mas e se o Q não estivesse mais ativo? Lembrando que a sequência de execuções, né, de pilha, essa pilha vai crescendo e sumindo dinamicamente. Então pode ser que não exista mais a ira para aquele valor do Q. Então quer dizer que pode ser que o x tenha sumido. Né? Essa é a origem da pergunta. Então qual que é a resposta aqui? Né? O que eu faço nesse momento aqui? Vou ilustrar esse exemplo aqui usando o C# também. Bom, criei aqui uma classe principal. Vamos chamar ela de program aqui. E no meu main, vou fazer um new program.executa. Vamos criar uma função chamada executa aqui. Na minha função executa, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada inc, que vai receber o retorno gerar função. Gerar função é uma função que gera funções. Tá? Então, vamos fazer essa função aqui. Então, é public static func int. Então, eu vou criar uma função que aceita um int como parâmetro e retorna um int como parâmetro. Gerar função. Tá? Por enquanto, deixa esse código vazio. Mas imagine que gerar função vai gerar uma função. De forma que eu consigo fazer o seguinte. Ó. Inc 5. Inc 6. Ou seja, eu posso chamar inc à vontade, onde inc é uma variável que vai ser uma função gerada lá dentro desse método gerar função. Tá? Então eu vou chamando ele aqui repetidas vezes. Mas qual que é a função gerada? Aí eu vou criar aqui dentro o código da função gerada. O meu método gerar função, ele vai fazer o seguinte. Criar uma função func que mapeia int para int. Vou chamar aqui, vamos chamar de função f, para ficar diferente. Que vai ser um delegate int param, onde eu vou fazer assim, ó, return param mais 1. Certo? E aqui eu vou retornar o f. Opa. F. Tá aqui. Peraí que tá errado aqui. Faltou o ponto e vírgula aqui. Então esse é o código que vai gerar uma função. Estou gerando uma função simples que pega o parâmetro e soma 1. Mas vamos deixar as coisas um pouco mais interessantes. Vamos pegar aqui e criar uma variável local, cujo valor é 1. E eu vou incrementar essa variável local aqui, ó. Variável local igual variável local mais 1. E ao invés de somar 1 aqui, vamos retornar a soma do param com variável local. Por que isso? Eu estou criando uma variável aqui que é usada dentro do corpo da função gerada. Então f, que é a função gerada aqui dentro, está acessando uma variável local a gerar função. Então lembra, eu tenho uma ira para gerar função que tem um espaço lá chamado variável local. Né? Vai estar lá bonitinho, separado lá o espaço para ela, conforme a gente já viu. Aí eu vou executar o código está aqui, eu vou criar a função f, que acessa a variável local, tudo bem, né? Porque o delegate a gente já viu que tem a vinculação de acesso sendo chamada, sendo criada na chamada, né? Eu retorno o f. Beleza. Vamos agora para o executa. O executa chama gerar função, quer dizer, nesse momento eu criei todo o registro de ativação de gerar função, com tudo isso que eu já falei, mas na linha de baixo aqui, ó, nesse momento minha pergunta é, existe uma ira para gerar função? Opa. A resposta é não. Por quê? Porque acabou a execução de gerar função. Nesse momento não existe mais, já acabou essa linha, já saiu da pilha. Então onde é que está
variável local que estava lá dentro da ira para gerar a função. Ela sumiu, correto? É isso que a gente aprendeu até agora. Então, quando eu for executar esse código aqui, eu mandar incrementar o 5, mandar incrementar o 6, vai dar um erro de memória, porque ele vai procurar uma variável que não existe mais. É isso? Pelo menos é isso que faz sentido de acordo com o que a gente aprendeu até agora. Então vamos testar. Vou mandar rodar esse código aqui. E a resposta é 7 e 9. Ou seja, ele conseguiu executar o programa. Vamos ver se é o valor correto mesmo. A gente executou, passando o int de 5. A primeira vez que eu rodar aqui, ele vai pegar a variável local 1, mais 1, ou seja, vai virar 6. Vai virar 2. Então vai ser 5 mais 2, 7. A segunda vez que eu chamar aqui com 6, ele vai incrementar de novo a variável local, que estava valendo 2, passou a valer 3, e somar com 6, 9. Então a saída é 7 e 9 mesmo. Mas como é que isso é possível se a variável local está numa ira, e essa ira que não existe mais? Onde é que ele está achando, onde é que a função int que foi gerada está conseguindo encontrar esse valor na hora que ela é executada, nessa linha, essas duas linhas aqui? Como é que ele consegue achar essa variável? Bom, a solução é usar a heap, que é exatamente o conceito que a gente está explicando até agora. Então, a vinculação de acesso que vai junto com o endereço do procedimento não é suficiente. A gente precisa ter o fechamento completo, ou closure, que é a função mais um ambiente de referenciamento para variáveis livres, que são variáveis não locais, e que permite você estender o tempo de vida de variáveis além do normal, além do que é entendível de acordo com a sequência de chamadas da stack, na pilha. Tá? Então, o closure é isso, é o conceito de você passar um procedimento por parâmetro, e esse procedimento passado por parâmetro tem acesso a uma variável livre, não local, que gera a necessidade de você replicar aquele espaço de memória na heap para você poder acessar aqueles valores declarados. Tá? Então, é toda uma série de mecanismos. Por exemplo, no C# que a gente viu a execução, assim que ele detecta que um delegate cria a necessidade de fechamento, ele cria uma classe anônima, que o delegate vai ser transformado num método, as variáveis não locais vão ser transformadas em atributos, e tudo isso fica na heap. Isso sobrevive à execução na pilha. Isso vai ser depois gerenciado pelo garbage collector. Assim que aquele objeto não for mais necessário, aí sim esses valores morrem, esses valores somem da memória. Ou seja, é uma complexidade a mais, óbvio, para o compilador e para o ambiente da linguagem, mas que torna as coisas bem interessantes e permite você fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, quando você vê aí esse tipo de situação, é uma combinação de pilha, de execução stack, com a heap, que permite a sobrevida das variáveis locais a cada instância de registro de ativação. Então a gente chega aí no final desta aula bem interessante aí, que a gente viu a implementação da parte essencial da programação estruturada, que é a chamada de procedimentos. A gente viu aí um histórico, como que era um acesso estático simples, para um acesso dinâmico, que permite recursividade, acesso não local e não global, e procedimentos como parâmetros. Tá? Então, basicamente é isso que está envolvido na chamada de procedimentos, na chamada de subprogramas. Eu recomendo fortemente a leitura desses links aí que eu estou passando, tá? Que ele explica de um jeito um pouco mais detalhado, um pouco mais baixo nível, né? Toda essa sequência de chamadas e o uso dos registros de ativação e como que isso é feito na real, né? Então ele mostra inclusive dados de debug mostrando os valores reais aí. Mas essencialmente é o que eu expliquei aqui de uma forma mais detalhada, um pouco mais baixo nível. Inclusive ele chega a falar de recursão e de closure também. E nessa aula eu usei basicamente, além dessas leituras aí, o livro do Sebesta, de conceitos de linguagem de programação. Então aqui encerramos essa aula, então até a próxima.